Irmãos e irmãs, eu convido vocês para que sentados mesmos, nos concentremos, inclinemos a nossa cabeça e falemos com Deus em oração. Tá? Senhor, todos os dias, quando nós buscamos a Tua presença, o Senhor vem até nós. E as bênçãos espirituais o Senhor nos concede ricamente. Pois em Ti, Senhor, nós encontramos alegria, nós encontramos a paz, nós encontramos o amor, compreensão. Senhor, nós encontramos vida. E quando nós encontramos, e quando o Senhor então vem ao nosso encontro e transforma a nossa vida, nós de fato somos sal da terra e luz do mundo. E então nós deixamos e lutamos contra as obras das trevas. E essa luta é uma luta intensa. Muitas vezes, pelo sangue de Cristo nós vencemos. Outras vezes nós somos derrotados pelas obras do diabo. Mas, Pai, acima de tudo, é bom saber que em Ti nós encontramos tudo que nós necessitamos, tanto do lado espiritual como também do material, porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence a Ti. E nós queremos confessar isso diante das pessoas, nós queremos mostrar isso para o mundo, e por isso pedimos que o Teu Espírito Santo sempre nos dê a sabedoria para usarmos nossos dons, nossa vida, nossas habilidades na proclamação do Teu Santo Evangelho. Pai amado, nós clamamos neste momento para que o Senhor venha abrir a nossa mente e o nosso coração e que nós possamos ser edificados. Deixemos que o Espírito Santo venha falar a nós. Se tivermos, Senhor, que mudar alguma coisa em nossa vida, pois dá-nos a sabedoria e a força e a humildade de mudarmos, para que o Teu nome seja engrandecido aqui neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Estimados irmãos e irmãs, vocês vão lembrar que mais ou menos um mês e meio por aí nós usamos o estudo 3 do livro Primícias, que é o livro que os grupos estão estudando. E como essa parte ela é uma parte assim muito importante da administração da nossa vida, e a gente sabe que administrar, a gente não administra somente dinheiro, mas administramos tudo. Então nós queremos, de fato, olhar para dentro da palavra de Deus e buscar essa orientação e esta sabedoria para administrarmos, além do nosso dinheiro, administrarmos também a nossa vida, nossos talentos diante de Deus. Então hoje nós queremos passar a segunda parte desse estudo, só para lembrá-los, tá? Primeiro nós falamos de administrar a vida. Nós administramos a nossa vida. Se eu não administro corretamente a minha vida, eu estou pecando. Tá? Eu estou pecando. E aí nós falamos em administrar o corpo e a mente, usar o corpo e a mente para a honra e glória de Deus. E como é que a gente faz isso? A gente vê que quando nós procuramos manter a saúde em dia, é uma boa forma de administrar corpo e mente, para que Deus seja glorificado. Não estou falando do exagero de endeusar o corpo, que é o que se vê muito, tá? De tornar o corpo o seu Deus. Mas cuidar da saúde, isso faz parte de uma boa administração do corpo e da mente. O tempo, administrar o tempo.
E como nós estamos na nossa administração do tempo? Quando nós fizemos isso que estamos fazendo aqui, sem dúvida nenhuma, é uma correta administração do tempo. Pois nós estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. E nós estamos entregando a nossa vida nas mãos de Deus, na certeza de que todas as outras coisas Ele vai acrescentar na medida que nós tivermos necessidade. Isso é fato, isso é realidade. Hoje, então, nós queremos passar para o ponto 4, administrar os talentos. E aí ele coloca, vou até ler lá que eu não coloquei tudo que tinha no livrinho. Já vai longe o tempo em que os pastores eram as pessoas mais capacitadas dentro das congregações. Hoje verifica-se na igreja uma manifestação crescente de talentos. Quem tem mais idade aqui vai lembrar. As nossas congregações, a pessoa mais estudada dentro dela era o pastor. É ou não é? Sim, era o pastor. E por isso, muitas vezes, achava-se que o pastor tem condições de administrar isso, administrar aquilo, e muitas vezes se jogou nas costas do pastor uma coisa que ele não tem condições de administrar. E para mim, uma das coisas assim, nada que a gente percebe assim, mas são um exemplo para mim muito prático disso, são as escolas. Pastor não é formado para administrar a escola. Pastor não tem curso de administração. Então, pastor não tem condições de administrar a escola. Ele foi formado para outra coisa. E quando nós começamos a misturar isso, então, muitas vezes cria-se confusões. Tá? E não é de graça que por aí nossas escolas estão bastante... A igreja luterana sofre muito com isso, né? Então, os talentos. Que talentos nós temos? E eu gostaria de pedir o seguinte, se o seu talento for dito aqui, que se colocasse em pé, tá? Só para nós ter uma noção exata. Vamos começar. Médicos. Tem médico aqui dentro? Dentistas. Eu vi a Luana aí. Aí, ó. 2, 3. Professores lá, né? Advogados. Pode ficar em pé, Luana. Os dentistas aí, fiquem em pé. Os advogados também. Engenheiros. Pode ficar em pé lá. Fica. Quero que vocês permaneçam em pé aí. Tá? A Luana pode ficar em pé também. Engenheiros, tem? Músicos. Bom, agora pode, de repente, artistas. Tem alguém aí? Quase todos. Atletas. Alguém vive do esporte? Professores. Quem é professor aí? Opa! Deu uma inchada aí. Pedreiros. Muito bem. Pintores. Dolar não tem no livrinho, eu coloquei dolar. Quem é dolar? Pode levantar, Cleusa. Comerciante. Quem é comerciante? Quem tem administração aí? Pode ficar em pé. Administrador, contador, motorista de ônibus, eu sei que tem aqui, motorista de caminhão também tem, né? Aí. Pessoal, costureira, isso, costureira. Quem é costureira?
Policiais tem bastante também na congregação, né? Pode ficar em pé se tiver policiais aí. Olha só, podem sentar, muito obrigado. Agora vocês acham, pessoal, que pastor está capacitado para exercer tudo isso aí que tem aqui? Não é. Então, Deus, Ele despertou tantos talentos dentro da nossa congregação, e olha, são muitos. São muitos. Eu até fiz questão de colocar do lar aqui, porque nós pensamos que as mulheres que cuidam da casa não fazem nada. O marido chega no fim do dia, mas o que tu fez hoje, mulher? Né? Olha, se nós cuidássemos da casa, homens, os jovens aí gostam de lavar a louça, por exemplo. Hein? O Mateus está com uma cara de felicidade aí quando falou em lavar a louça. Né? Como é penoso e ao mesmo tempo o quanto é necessário. O quanto é necessário que alguém cuide do nosso lar. E eu peço assim gentilmente para os maridos, para os filhos, olhem com muita atenção para as pessoas que fazem esse serviço por vocês. Tá? Olhemos com todo amor e carinho, porque olha, vou dizer para vocês, cuidar da casa, lavar roupa, passar roupa, é penoso, tá? Então a gente precisa reconhecer isso. A palavra de Deus deve direcionar o uso desses talentos na congregação e na sociedade. Então o objetivo é que cada um de vocês, na sua formação, use e proclame Cristo para todos, aonde quer que vocês estejam. Veja como é interessante quando você liga a sua profissão e você junta ela no sentido missionário. Tá? Advogados, eu sei que advogado tem muito cliente, comerciante. O que vocês podem fazer para proclamar Cristo para todos? Dentro da profissão de vocês. Como é que a congregação Concórdia pode ser útil na sociedade? Vocês estão sendo, e muitas vezes nós não damos conta de que nós estamos sendo muito úteis aonde quer que Deus nos coloque. Testemunhando, sendo sal da terra e luz do mundo. Como é importante isso. O Eliseu teve uma ideia muito bacana, que nós ainda não achamos data e ainda estamos maquinando. Mas transformar um dia da ação social da Concórdia. E olha que aí vocês vão poder trazer aquilo que vocês sabem fazer. O objetivo é que se faça aqui dentro, orientando as pessoas, ajudando, transformando. De repente um advogado aí, vai ter sessão gratuita para tirar dúvidas aí, né? Os advogados vão estar aí para ajudar as pessoas nas dúvidas delas. Como é importante isso. Cortar cabelo, né? Temos gente que corta cabelo. Como a igreja tem tudo aqui projetado, já que está tudo pronto, passar filmes para as crianças naquele dia. Fazer da nossa congregação algo que realmente esteja ajudando a sociedade. E nós mostrar para a sociedade que nós não somos aquele grupo fechado, mas que nós somos um grupo que quer levar o evangelho por todos os meios. Então é uma ideia que eu vejo assim muito bacana e que nós temos sim que colocar em prática. E aí ele coloca o seguinte: Deus distribui os diversos talentos entre as pessoas para que elas possam beneficiar umas às outras. E aí a Bíblia faz uma pergunta: que tens tu que não tenhas recebido? Me digam, o que vocês têm? Alguma coisa que vocês não tenham recebido?
Os talentos nós recebemos de Deus. Os cristãos luteranos precisam receber orientação específica sobre a administração desses talentos. O que eu posso fazer? Na minha formação, como eu posso ser útil? Ajudar. Usar a minha profissão para levar o Evangelho e para que as pessoas na minha profissão vejam que eu sou uma pessoa cristã. Para que as pessoas têm que ver isso na nossa vida, porque senão, que cristão nós estamos sendo? E adiante ele coloca: há também dons espirituais. Nós temos dons visíveis, capacidades de administrar, de se formar em alguma coisa, mas nós também temos dons espirituais. Com que propósito Deus nos concede esses dons? Vamos lembrar primeiro quais são esses dons? Esse microfone está me puxando aqui, vou falar logo porque vocês estão vendo que eu estou sofrendo aqui, né? Quais são os dons espirituais? Vamos falar alguns aí. Amor? O que mais? Bondade? Quais são os outros dons espirituais? Ou não temos? Mansidão, ser tranquilo. Domínio próprio. Esse eu acho, olha, vou te falar, quando o sangue vem do coração para a cabeça numa vez, para você ter o domínio próprio, saber controlar a língua, saber controlar as ações, isso é muito difícil. Quais mais os outros dons aí? Misericórdia, ser misericordioso com as pessoas. O que mais? Humildade. Isso é um dom de Deus. Humildade é um dom de Deus. Ninguém, lógico, pode nascer, mas se ele nasce, ele já nasce com aquele dom que vem de Deus. Porque o único que pode nos tornar humildes é Deus. Aí nascem as outras virtudes. Isso é interessante. A humildade, o que nós fizemos antes, ó Deus, tem compaixão, isso é humildade. E quando Deus tem compaixão e perdoa os nossos pecados, então com esse perdão Ele traz para nós muitas outras coisas. Dons espirituais. Compreensão, paciência, foi falado mansidão. Então tudo isso aí são dons espirituais. E aí veja só, para que Ele concede esses dons? Visando um fim proveitoso. Se Deus me concedeu dons espirituais, vocês precisam ser beneficiados por isso. Porque senão, o que adianta Deus me conceder o dom espiritual, mas se vocês não usufruem dele também? E olha o que diz o outro: para edificar a igreja. Então, se nós recebemos alguma coisa, aqui não está falando só em igreja visível, igreja luterana, mas a igreja cristã. Porque tem vida fora da IELB. Não vamos pensar nós que só os luteranos é que vão para o céu. Não, tem vida fora da igreja. Tem cristãos espalhados pelo mundo todo. Então, quando nós recebemos esses dons espirituais de Deus, o objetivo é que a igreja invisível, ela também seja beneficiada por esses dons. Isso é importante quando nós temos em nossa mente, e nós conseguimos então ligar a nossa profissão, esses talentos que vocês receberam, com esses dons espirituais. Quando nós conseguimos fazer
pela ação de Deus, casar essas duas coisas, então nós temos um ser transformado, um ser que é beneficiado e um ser que beneficia as pessoas que estão à nossa volta, tá? Jesus, em sua parábola, no texto de Mateus, lembra que com o uso inteligente e generoso dos talentos, com confiança no doador de todas as coisas, ganhamos outros. Tá? A parábola dos talentos. Pessoa cuidar do seu talento. Procurar melhorar o seu talento. Aquele que tem o dom de ser músico, se aperfeiçoar cada vez mais para melhorar. E não pensar que depois de formado eu já sei tudo, não preciso mais buscar conhecer nada porque agora eu sei de todas as coisas. E olha o que diz interessante, o que diz adiante. Inversamente, o não uso dos talentos provoca a perda dos mesmos. Isso é fato. Quando nós não usamos os nossos talentos, nós perdemos eles. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei no seminário, eu não sabia tocar teclado. Até me formar, eu sabia tocar em torno de 80 a 100 hinos já do Inário Luterano a 4 vozes. Mas depois fui para o ministério e aí a coisa vai complicando, né? Não ensaia hoje, não ensaia amanhã, não toca sábado, não toca no outro final de semana. E acabei esquecendo. Hoje eu não consigo mais nem tocar um hino a 4 vozes. Eu perdi, porque eu não usei. Pensemos com carinho. Se vocês têm um talento especial, usem, para que vocês não percam ele. Se dediquem, porque Deus certamente irá abençoá-los para vocês não perderem esse talento e esse dom, tá? Ponto 5. Administrando os bens. Todas as riquezas pertencem a Deus. Às vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos muito fácil disso. Nós esquecemos que o mundo que nós estamos, ele pertence a Deus. Pelo pecado, é claro, que a Bíblia diz que o Deus desse mundo é Satanás. Mas foi Deus que criou. Ele pertence a Deus. Eu pertenço a Deus. O carro que nós compramos não é nosso. Ele é de Deus. O som que nós compramos não é nosso, é de Deus. E como usar esses bens que Deus deu agora para a honra e glória do Todo-Poderoso? Aí ele coloca: a vida lhes ensina que o homem não é dono. Nós não somos dono. O dinheiro que nós temos hoje no bolso, amanhã ele pode não estar mais no nosso bolso. Se hoje temos uma conta gorda no banco, pode ser que amanhã ela esteja magrinha. Ela não é nossa. Assim como Deus nos dá, Deus nos tira. E olha que para tirar, um estralar de dedos. O que talvez você levou a vida toda, trabalhando dia e noite,
até nem indo à igreja, até não saindo para comer uma pizza com a família, até não dedicando tempo para a família, o que você fez e construiu anos em anos, quem sabe em 5 dias tu perde tudo. Nós não somos dono, nós somos administradores. E se Deus concede mais bênçãos para uns e para outros menos, então eu vejo que é o que dentro da capacidade humana de administrar, Deus nos deu, e ao mesmo tempo podemos sim ser maus administradores e por isso não temos mais. Mas nós não somos o dono. Aquilo que somos, aquilo que temos, pertence para o Papai do céu. Por ocasião da morte, ele precisa entregar tudo. $1 trilhão eu consegui juntar. Mas morri. Está na conta. Eu não vou usar. Alguém vai pegar. Alguém vai usar. Alguém vai usufruir. E como administrar isso agora corretamente? Os bens, imaginemos que nós compremos um som potente. E todo jovem aí gostava e imaginava e sonhava comprar um som potente para ouvir música bem caprichado. Mas um jovem cristão então compra esse som e alguém lhe pede emprestado. Alguém lhe pede emprestado porque vai ter um baile. E nesse baile eles vão tocar funk e vocês sabem o que mais. E você deu o seu som. Aquele som que você comprou para você usar, para você usufruir e para honrar o nome de Deus, esse som, ele está sendo usado muito mal. Não está glorificando o nome de Deus. Então, administrar os bens, aquilo que nós temos, corretamente, para a honra e glória do nosso Deus. Porque no dia da morte, nós também vamos prestar contas disso. Nós vamos ter que entregar. Nada levaremos. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. E um dia nós vamos deixar esse mundo para estar diante do nosso Pai Celeste. Então, cuidem dos vossos bens, mas não deixem que esses bens tirem do coração de vocês a fé e o tempo para Deus. Quando esses bens estiverem tirando do coração de vocês a fé, então é melhor perder os bens. Porque é melhor perder o que é material e o que apodrece e o que os ladrões roubam, do que perder a vida eterna. Então, como diz Lutero, pois tudo que vá, proveito não lhes dá. O céu é a nossa herança. Então, cuidem, administrem para Deus, para o bem de vocês, para o bem do semelhante, na proclamação do Cristo para todos, mas sempre tendo em mente, tá? Sempre tendo em mente que isso, um dia, nós vamos prestar contas. As pessoas estão longe dos propósitos de Deus quando pensam e agem fundamentadas no falso conceito de que o dinheiro é meu, ganhei com meu suor. O dinheiro e os bens também fazem parte das boas dádivas que recebemos do alto. Sim, o nosso dinheiro
faz parte daquilo que nós recebemos do céu. Se Deus não nos concedesse a bênção de trabalhar, então nós também não teríamos a bênção de receber o nosso dinheiro. Cuidemos, tá? Os cristãos precisam aprender que esta administração começa pelo honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra o Senhor. Honrar é respeitar, é dar o melhor. Quando Deus fala lá no 4º mandamento, honra teu pai e tua mãe, Ele está dizendo, olha, tenham essas pessoas em mais alto grau de respeito que vocês possam ter. E assim Ele pede para também honrarmos a Ele com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Deus não quer o resto. Ah, pastor, eu não ofertei porque não me sobrou nada. Olha, ainda bem que não sobrou, porque Deus não quer sobra. Deus não quer sobra. Ele quer a primícia. Ele quer aquilo que parte do seu coração agradecido, que seja de fato para a honra dEle, para a glória do seu nome. Muito bem. E o último ponto, irmãos, que é uma das coisas fantásticas na nossa vida: administrar o Evangelho. Como nós estamos administrando o Evangelho? Administrar o Evangelho não é segurar para nós. Não é. Nós precisamos administrar os mistérios de Deus de tal forma para que esses mistérios que Deus revelou a nós, eles cheguem também ao conhecimento e ao coração de outras pessoas. Nós não vamos compreender tudo o que a Bíblia diz. Até muitas doutrinas nossas são fundamentadas na fé. A Trindade é questão de fé. Santa Ceia, que Cristo está presente, recebemos de forma visível pão e vinho e de forma sobrenatural o corpo e sangue de Cristo, isso é fé. Não tem como provar. Nós cremos porque Cristo disse que é assim. E porque Cristo disse, nós então ensinamos assim. E nós precisamos administrar isso, para que o nome de Deus de fato seja honrado entre as pessoas. E Deus teve a preocupação primeiro. Ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus administrou o Evangelho em primeiro lugar para o nosso benefício. Para mim, para vocês pessoalmente, Deus administrou o Evangelho, Ele enviou o Evangelho, a boa notícia, Jesus Cristo, para nós sermos salvos. E agora que nós estamos salvos, e nós estamos salvos, ou não estamos? Estamos salvos. Agora nós queremos também administrar, porque estamos salvos, o Evangelho para que outras pessoas sejam salvas. E aqui é muito importante, Rain, no seu livro Proezas na Mordomia Cristã, aponta para especialmente 3 obrigações que fazem parte da mordomia do Evangelho. Eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, talvez a gente vai dizer, não, mas eu sou livre para servir a Deus. Claro que você é livre. Nós somos livres para servir. Quando Deus nos chama das trevas para a luz, Ele nos tornou seus servos.
Ele nos tornou instrumento em suas mãos para levar o Evangelho. E o que me torna e o que me faz então ver que eu tenho que levar o Evangelho como uma obrigação é a minha fé. É porque eu estou vendo que as outras pessoas estão sendo condenadas ao inferno e eu vou ficar de braço cruzado? Não, seu Novaldo, vai para o inferno. Vai, seu Novaldo. Eu não vou fazer nada. Eu estou salvo. Os outros que se danem. Então ele diz assim, nessas obrigações, na mordomia do Evangelho. Primeiro ponto, preservar este tesouro que nos foi confiado. Preservar. Como é difícil preservar entre nós a pureza da palavra de Deus. Pastor, vamos aceitar o que o mundo quer porque é mais fácil. Vai dar menos dor de cabeça. Então é nossa obrigação, em primeiro ponto, preservar esse tesouro que Deus nos confiou. Ensinar esse tesouro na sua pureza. E não ficar aí pervertendo o Evangelho, tapando o Evangelho com a peneira. Quer ver como se tapa o Evangelho com a peneira? É dizer assim, tenha pensamento positivo. Mantenha, não, esquenta não, mantenha o pensamento positivo. Claro, eu vejo que nós temos que sempre manter a nossa mente para frente, olhando para frente, com o objetivo de transformar o mundo, sim. Agora, nós não podemos, em vez de pregar o Evangelho, dizer, isso aí, tenha um pensamento positivo, que tudo vai mudar. Pensamento positivo não me dá vida eterna. Pensamento positivo não me traz perdão. Quem me traz o perdão e a vida é o Evangelho. Então nós precisamos preservar isso com toda a pureza. E para isso precisamos do Espírito Santo. Segundo ponto, compartilhar esse tesouro com os outros. Precisamos compartilhar. Não vamos, pessoal, segurar isso para nós. Não vamos. Eu sei que é difícil a gente mudar. É muito difícil. É muito difícil a gente ter coragem, por exemplo, de parar no meio de qualquer lugar e falar do Evangelho para uma pessoa só. É difícil. Eu entendo. Deus entende. Mas vamos falar. Não se calem. Não se calem diante das pessoas, seja lá qual for a razão. Mas só falem de Jesus para elas. Falem que tem um Deus no céu que ama cada uma delas de uma maneira muito especial. Compartilhem esse tesouro que nós recebemos. Vamos levar. Distribuam folhetos, tá? Assumam isso, levem, preguem o Evangelho, falem para as pessoas que estão enlutadas, para os doentes, para os presos, para as prostitutas, para os drogados, não excluam eles, mas quando pintar a oportunidade, não deixem de compartilhar isso, esse tesouro com as pessoas. E refletir as verdades do Evangelho em nossa vida. Não adianta nada eu falar de Jesus para você se Jesus não faz diferença para mim. Se eu aqui dentro estou vazio e Jesus para mim não significa nada, como é que eu vou falar de Jesus e como é que as pessoas vão enxergar Jesus em mim, se Jesus para mim não faz diferença se Ele está no céu, se Ele está escondido por aí?
Vamos refletir nas verdades de Deus em nossa vida. Essas verdades de Deus precisam transformar o nosso coração e a nossa mente. E muito fácil, os cristãos hoje, eles dizem assim: eu sou pecador, sou perdoado, então eu não preciso lutar contra o pecado. Vivam a vida, curtem a vida do jeito que o mundo quer. Para vocês não serem chamados de palhaço, então vocês curtem a vida. O Evangelho precisa transformar a minha vida, e eu preciso, pela força de Deus, essa força que Ele me dá, pelo perdão, pela palavra, que nós viemos aqui todos os sábados buscar, e lá na casa de vocês, vocês recebem, pela Santa Ceia que aqui nós vamos receber. Quando nós deixamos essas verdades do Evangelho refletir em nossa vida, nós travamos uma luta intensa contra Satanás. E eu vejo que os cristãos precisam assumir de novo o posto de inimigo de Satanás. Nós nunca seremos amigos de Satanás enquanto acreditarmos em Jesus. Nunca. E se o mundo vos perseguir por causa disso, pois que persiga. Se vão tomar prejuízo por causa disso, pois que tomem prejuízo. Agora, nós dizer e aceitar as coisas do mundo como sendo as coisas mais belas do mundo, e vamos fechar um olho para isso, pastor, porque isso aqui é... Nós não podemos. Nós não podemos. As verdades do Evangelho, a verdade de Deus precisa ser refletida em mim. Deus precisa habitar aqui, para que as pessoas vejam. E aí sim, nós travamos uma luta intensa com Satanás, mas nessa luta, nós nunca estaremos sozinhos. Quem esteve aqui no sábado passado vai lembrar que Jesus disse: eu recebi toda a autoridade do meu Pai, tanto no céu como na terra. Então esse rei, ele está conosco. E se você estiver que falar diante de juízes, diante de qualquer outra pessoa que tenha mais autoridade do que vocês, não tenham medo, porque Ele estará com vocês. Vamos viver esse Evangelho. Vamos deixar refletir isso em nossa vida, em nosso coração. E então o livrinho, ele termina o estudo. Vou fazer só a leitura para vocês. A mordomia cristã não se limita às questões aqui abordadas. Ela é muito mais ampla do que separar uma parte do todo para Deus, quer seja tempo, talentos ou bens. Mordomia cristã é administrar tudo o que Deus nos confiou, tudo. Ela começa no nosso batismo e só termina quando Deus nos chamar. No entanto, o princípio básico da mordomia cristã sempre é e sempre será primeiro ao Senhor. Coloquem a vida de vocês primeiro ao Senhor. E tenham a certeza de que todas as outras coisas, de fato, no momento certo, Deus vai acrescentar a cada um de vocês. Tenham esta certeza no coração, e que o Espírito Santo o oriente e guie cada um de nós para administrarmos tudo com sabedoria. E quando falharmos e errarmos na nossa administração, tenham o coração em paz, porque em Jesus nós vamos encontrar o perdão de novo. Que Deus nos abençoe. Amém.